Olá amigos, bem-vindos ao novo tutorial do canal que vai ser sobre ashuras. Esse tutorial é complementar ao tutorial de contorno que eu postei algumas semanas atrás. Se você não assistiu ele ainda, eu recomendo que você volte lá, dê uma olhadinha, eu dou várias dicas sobre caneta, estilos de contorno, etc, etc. E é possível que eu faça algumas citações das coisas que eu falei lá neste tutorial. Então vamos lá! No tutorial de contorno eu expliquei que não existe uma caneta certa e um estilo certo de fazer o contorno. Do mesmo jeito aqui, não existe uma caneta certa e não existe um estilo certo de fazer ashuras. E como eu já falei lá, se você não tem um estilo ainda, não desenvolveu e não sabe pra onde seguir, dá uma pesquisada em artistas, principalmente os artistas do meio do quadrinho, que são os que trabalham mais com essa coisa de contorno, ashuras, etc e tal. E faça estudos a partir de desenhos de artistas que vocês gostam, que um dia vocês vão encontrar o estilo que é melhor pra vocês. Não desesperem com isso agora. E aqui eu vou dar algumas dicas e fazer algumas observações que valem independente do estilo que você vai aplicar elas. Primeira coisa, o que são ashuras? Ashuras são uma forma de simular meios tons a partir de traços, variando em tamanho e intensidade de uma cor única. É algo que existe na história da arte há muitos e muitos e muitos anos. Os renascentistas já usavam esse tipo de coisa na gravura e se popularizou muito a partir do século XX com as artes dos quadrinhos. Por muito tempo os quadrinistas tiveram seu trabalho restringido pelas limitações da impressão dos quadrinhos. Aqueles que trabalhavam com colorido tinham uma limitação muito grande de tons que eles poderiam utilizar, enquanto os que trabalhavam somente no preto e branco, eles realmente só tinham a opção do preto absoluto e do branco total do papel. Então, para criar sombreados, eles utilizavam essa técnica da ashura, que já vinha há muitos e muitos séculos na história da arte, para poder criar meios tons, áreas de cinza, esse tipo de coisa. Para fazer a ashura de forma certa, você vai precisar ter noção de luz e sombra, pelo menos o básico, e também você vai acabar desenvolvendo algumas noções da própria técnica da ashura. E aqui eu vou tentar responder algumas dúvidas que podem surgir nesse caminho de desenvolver a sua técnica de ashura. Primeiro, qual que é a distância ideal entre os tracinhos? A única regra que se aplica aqui é que quanto mais próximos estiverem esses tracinhos, mais aparentemente escuro vai ser a sua área, e quanto mais distantes estiverem os tracinhos, mais aparentemente claro ela vai estar. Isso também vale para a grossura dos tracinhos. Se você usar uma caneta mais grossa, sua área vai parecer mais aparentemente escura, enquanto canetas mais finas vão fazer áreas que são aparentemente mais claras. E é claro que para você fazer uma transição num tom mais escuro para um tom mais claro, você começa fazendo ashuras mais próximas ou mais grossas e termina com ashuras mais finas ou mais distantes. Outra opção para criar áreas mais aparentemente escuras é cruzar ashuras. O que nos leva à questão, é melhor cruzar ashuras ou fazer tudo numa direção só? A resposta dessa pergunta vai depender do seu estilo de desenho, então não tô aqui jogando uma regra para ninguém. Mas, principalmente se você está começando, é muito mais fácil se você usar as ashuras numa direção só. A dica para iniciantes é: deixe tudo o mais simples possível. Quanto mais simples, mais difícil de você transformar as ashuras numa bagunça. Então tente seguir só uma direção, use só uma caneta, não tente variar. E quando você tiver um domínio maior, você já pode ir experimentando coisas diferentes, canetas diferentes, cruzar ashuras, esse tipo de coisa. Mas keep it safe e faça o mais simples possível. Além das ashuras simples em uma direção só e as ashuras cruzadas, existem opções mais avançadas. É possível, por exemplo, fazer ashuras seguindo o volume do objeto, que é uma coisa que ajuda na construção do volume no desenho. E também dá para usar ashuras para sugerir movimento, fazendo linhas na direção que o personagem está se movendo. E qual seria a quantidade ideal de ashuras? A resposta dessa pergunta depende não só do estilo do seu desenho, mas também do desenho propriamente dito. Dentro de um mesmo estilo, dependendo das condições do que você está representando, pode ser que seja mais interessante usar menos ashuras ou mais ashuras. Se você estiver desenhando uma cena num campo debaixo do sol, vai ser uma cena extremamente clara, o que vai exigir menos ashuras.
enquanto se você estiver desenhando uma cena noturna, escura, mais achuras vai ser algo mais interessante. Eu mesmo, dentro do meu próprio estilo, às vezes opto por usar menos achuras, às vezes opto por usar mais achuras. Como eu falei antes, para os iniciantes é melhor usar pouco e moderadamente, vai devagar, mas ao mesmo tempo não tenha medo de experimentar. Só tenha consciência que quando você usar mais achuras, maior a probabilidade de virar uma bagunça. Junto com as achuras, vocês também podem explorar grandes áreas de preto. É muito comum, principalmente dentro do meio das comics americanas, aliar essas grandes áreas de preto às achuras, mas nada te impede de usar somente áreas de preto e esquecer as achuras. Trabalhar com áreas de preto é mais fácil. Se você é iniciante, você vai perceber que é muito mais fácil trabalhar dessa forma. E o único contra de trabalhar somente com áreas de preto é que você não vai ter os meios tons, as áreas mais acidentadas, meu Deus do céu, coitadas, acinzentadas. Porém, se você souber usar, dá pra fazer trabalhos muito bons usando apenas preto chapado. Como sempre, o segredo é experimentar, treinar e desenhar e não ter medo de errar. Pesquisem artistas, experimentem estilos diferentes, deixem suas dúvidas aqui nos comentários e se vocês fizerem alguma coisa a partir do que vocês aprenderam nesse tutorial, postem no Instagram e me marquem @miagbr. É isso, beijos, espero que tenha ajudado. E em breve eu vou postar um tutorial que eu vou colocar em prática as coisas que eu expliquei lá no tutorial de contorno e aqui. Aguardem!